Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é com o coração verdadeiramente tocado de alegria, gratidão e emoção que nós rogamos a Jesus que nos permita falar tudo aquilo que nós também necessitamos ouvir. Ela aguardava desde há muito que um sopro de esperança tocasse o seu coração. Avisada de que o profeta passaria pela cidade, Verônica desce as escadas e vê a multidão tocando um homem de singular beleza. Ele no centro, e a multidão tal qual nuvem passava, como sendo quase um pirilampo sideral em meio a vários outros que buscavam-no de todas as formas. Então, mais vinculada à sua necessidade, à fé de conquistar a cura tão sonhada, ela se aproxima. A multidão não lhe permite dizer uma palavra a Jesus. Entretanto, conseguindo espaço aqui e ali, Verônica, estendendo a sua destra, entre lágrimas, toca as pontas das vestes de Jesus. Ele se vira, e como se o céu parasse, as folhas parassem, e tocassem agora um nimbado orquestral jamais tocado na vida daquela mulher, como num cântico de vida, ela ouve, como se numa melodiosa canção, enternecida de paz, dizer: Quem me tocou? Quem me chamou e me pediu a paz do coração? Porque senti sair de mim virtudes, luz em toda direção. Sei que alguém me tocou, pois o amor que eu sou fluiu de dentro de mim. Sei, tua fé te salvou, toda dor acabou, não te esqueças de mim. Aquilo ficaria secularmente, milenarmente registrado na história. E como todos nós nesta noite trazemos as nossas necessidades, estamos de certa forma buscando ultrapassar a multidão de nossas dores, buscando com afinco encontrar o Mestre em meio às nossas próprias dificuldades. Este estandarte luminar, modelo e guia de todos nós, rogaremos que durante
esses minutos breves juntos. Façamos a semelhança de Verônica, trazendo para todos nós as túnicas luminosas de Jesus, tocando-as para que as virtudes possam fluir em nosso coração. Não foi por outro motivo que o século XX haveria de registrar duas das mais profundas feridas no coração da humanidade. Aquelas duas guerras na primeira metade do século XX deixariam um legado de dor, de destruição, de desolação, somando uma cicatriz que até hoje não está bem curada em muitas almas que sofreram diretamente as injunções das armas e das bombas sobre os cadáveres, os povos dilacerados. Foi justamente nesse período que nasce um pensador, filósofo, que certamente bebeu da fonte de Friedrich Nietzsche, outro pensador pessimista, e que, bebendo dessa fonte, nascido em 1913, um ano antes do estouro da Primeira Guerra, Albert Camus, o filósofo que diria para a humanidade, talvez devido ao fato do seu pai ter morrido na guerra um ano depois do seu nascimento, e ele ter passado por todo esse trânsito de dor, em que o caos parecia ter se estabelecido na terra indefinitivamente, traçando o pensamento pessimista, que o melhor da vida é entender que a vida não tem sentido. Para Alberto Camus, o ser humano que buscasse entender o sentido estava verdadeiramente fadado a ser infeliz. Infeliz porque, independente do que acontecesse, todas as coisas poderiam ser retiradas de uma hora para outra. A dor poderia ser instalada, então que adianta? O que adianta tentarmos buscar o sentido das coisas? É porque Alberto Camus, traumatizado obviamente, enxergava apenas na ótica de suas dores. É natural que ainda a consciência de sono diga isso, porque não está desperta. A consciência de sono só consegue enxergar o mundo construído com base nas suas experiências de dor. Ela só consegue interpretar a realidade por conta dos seus traumas, porque ainda em consciência de sono, ela não enxerga além da esfera, além dos limites dos sentidos. Fica tolhida, aprisionada em tudo o que vê, ouve, percebe das atrações exteriores da matéria. Entretanto, quando se vai ao fundo da experiência, quando nada mais nos resta, quando a nossa humanidade é posta à prova de maneira impressionante, muito possivelmente, a semelhança do que diz o poverello de Assis Francisco: ah, Frei Leão, quando estivermos com frio, com fome, com sede, machucados, na neve, e ainda assim, depois de tudo isso, conseguirmos olhar para o céu e dizermos: obrigado, meu Deus, eis a perfeita alegria.
Mas isso aconteceu na prática. Com outro pensador psicólogo, que também na segunda metade do século XX, iria demonstrar não em teorias intelectualizadas, não em laboratórios distantes das experiências, mas iria mostrar no laboratório da própria experiência individual que a vida só pode ser feliz quando nós buscamos o sentido da vida. Enquanto Alberto Cume interpretava tudo sob a ótica de quem vê a destruição e não pensa-se como um transformador da sociedade, Viktor Frankl foi enviado diretamente para o núcleo da maior ferida de todos os tempos até hoje, do século XX, no campo de Auschwitz. Ele relata em sua obra notável o sentido da vida, um psicólogo no campo de concentração. E faz desse livro não um relato de consultório, mas um relato de quem foi prisioneiro. O prisioneiro 110944, o prisioneiro Viktor Frankl. E ele escreve, através da sua beleza, até de forma romântica, podemos dizer, levando-nos a adentrar nas realidades que aconteciam naquele momento. E Viktor Frankl estabelece fases de quem passa pelas mais difíceis e atrozes experiências dos vícios degradantes, onde o ódio parece ter encontrado o circo que mais gostaria de derramar as suas torpezas, onde a pusilanimidade conseguiria naquele momento demonstrar as suas mais tristes ações. É nesse momento que Viktor Frankl recebe o primeiro choque, que ele intitula de recepção de choque. É quando os nazistas invadiram as suas casas, invadiram as suas vidas, prenderam e levaram para o vagão. E ali ele relata, a recepção de choque é a primeira fase. Mas logo vem outra fase. A segunda fase é quando nós já estamos dentro do vagão. E na viagem de nossa casa até a prisão de Auschwitz, ficaríamos pensando se aquilo não era um sonho. Dava-nos uma impressão de sonho, de que aquilo não estava acontecendo, e a psicologia da alma, que estava em determinado patamar, levado para outro de uma forma impulsiva, entra na segunda fase, chamada ilusão de indulto. É que depois que eles chegaram em Auschwitz, os vagões abertos, quem foi recepcioná-lo foi um prisioneiro, como outros prisioneiros recepcionaram os prisioneiros que chegavam. Naquele momento, Viktor Frankl ficou observando os prisioneiros, e a ilusão de indulto é tão interessante, que ele começou a pensar, mas não é que eles não estão tão maltratados assim? Eles estão com o rosto rosadinho, estão carequinhas, mas a roupa está até bem. Esta roupa listrada, estranha, mas eles não me parecem machucados. Então, nesse momento, a ilusão de indulto, ou seja, aquela ilusão de que alguma coisa vai nos tirar daqui, alguma coisa vai nos salvar disso, começa a cair por terra
quando entra a terceira fase e ele descreve a triagem. Que saindo do vagão, formando-se uma fila, chega então através de uma triagem, onde o oficial da SS apontava para a direita ou para a esquerda. Ele não estava entendendo muito bem o que significava isso. Mas depois alguém cochichou no ouvido de Viktor Frankl: esquerda é para a morte, direita você talvez sobreviva. E depois que ficou sabendo dessa notícia, Viktor Frankl inclinou o corpo, porque a coisa mais preciosa que ele carregava com ele mesmo não era objetos materiais, não era nenhum patrimônio, nenhum documento que fosse de posse, de casa. Eram os manuscritos de uma obra de estudo psicológico que ele levava. Para ele e para aqueles que amam o conhecimento, as obras que se produzem são verdadeiros tesouros. E para Viktor Frankl era um verdadeiro tesouro. Então ele se inclinava para a esquerda para não demonstrar que carregava algo, ao tempo que o oficial forçava os ombros para saber se era forte para o trabalho. Então ele recebe o comando direita, e passando pela triagem, a ilusão de indulto começa a cair por terra e ele se dá conta que está numa crise muito grave, de proporções gigantescas, e que o sofrimento e a dor serão seus companheiros dali por diante. Mas não termina ali. Ele também fala do momento em que eles são forçados a tomarem o banho, em que eles são humilhados, porque despidos, e também eles têm as cabeças raspadas, todo o corpo, porque era da natureza daquela crueldade estabelecida, que chegando no campo de concentração, não existisse rostos, não existisse passado, não existisse nomes, você é apenas um número. Então deixavam todos o mais igualado possível, para sentirem que ali toda a personalidade, todas as crenças, todas as ideias não são absolutamente nada para eles, os nazistas. Naquele momento, ele começa a sentir uma tristeza, uma melancolia, uma depressão muito profunda, e passa para outra fase. É quando, junto com os companheiros de quarto, ele descreve uma coisa que poucos de nós que analisamos por alto os horrores da guerra, da Segunda Guerra especificamente, notamos. Diz o próprio Viktor Frankl na obra: temos um olhar meio romântico dos prisioneiros, mas quando havia, por exemplo, o momento do transporte, em que parte desses prisioneiros teriam que entrar nesse transporte e serem levados à câmara de gás, é aí que nós víamos a ferocidade dos próprios prisioneiros. Eram muitos lutando contra outros. Era um querendo colocar o outro em cima para não morrer. E raros eram o que nesse momento do instinto da sobrevivência, raro era aquele que se permitia se humanizar. Olhar o outro com humanidade. Pensar que, independente se fosse ele ou outro, somos todos seres humanos. Raros eram estes. Porém, quanto mais ele convivia no campo de concentração, ele foi verificando dados muito interessantes. Que depois desse momento em que a ferocidade brotava no coração dos prisioneiros, começava o momento mais aterrador, que era a instalação da insensibilidade. E dali, a última fase, a morte dos sentimentos.
Naquele momento, a apatia já havia dominado completamente. E ninguém mais se interessava pelo outro. Um estado de profundo desprezo e de intensa indiferença dominava as relações. E é neste momento que, por incrível que pareça, Viktor Frankl vê brotar no seio do povo judeu a única coisa que lhes restava: Deus. Por mais que eles estivessem sofrendo, chorando e humilhados, ele se encantava com o crescimento das orações, o quanto eles pensavam em Deus, se uniam a tudo quanto fosse possível da lembrança de Deus em seus corações. E então, observando certa feita no campo de concentração, um homem que havia sido imensamente humilhado, o soldado arrastou esse homem para fora e, praticamente morto, um moribundo vivo, colocou bem perto da cerca e disse ao homem: pega na cerca, morra, seu infeliz. E deixou o homem jogado. Era muito perto. Este homem já tinha passado por todas as dores que se poderia imaginar, desde a morte dos familiares até os sofrimentos e as humilhações, e a apenas 10 centímetros pegaria no fio, na ideia do soldado, e ele estaria livre de tudo isso, porque o fio o eletrocutaria. Mas ele se impressionou, porque o homem se ergueu tal qual se ergue um fênix, levantou trôpego, cambaleante, olhou para o fio detidamente, olhou para trás, para o dormitório, deu meia volta e foi dormir com os companheiros. E então, dali surgiu na ideia de Viktor Frankl um pensamento: o que faz com que a alma humana, quando alcança o mais elevado estado de sofrimento, ao invés de se entregar completamente, se fortalece, transforma-se num Hércules por dentro e não se entrega à morte? O que é que existe dentro da alma humana que dá essa força à criatura humana? E então ele descobre o sentido existencial. No fundo, o espírito imortal sabe da imortalidade, que a vida no corpo é passageira, mas que as ações dentro do corpo é que imortalizam o espírito de maneira profunda. É por isso mesmo que ele aceita o convite de participar de uma reunião espírita dentro do campo de concentração. E isso nos chama atenção na obra de Viktor Frankl, porque ele vai participar de uma reunião onde o médico nazista, o enfermeiro nazista, ele como prisioneiro, alguns outros prisioneiros e outros, formam ali uma reunião mediúnica. E ali tem um fenômeno de xenoglossia, muito breve, onde na psicografia escreve em latim: vai victus, ai dos vencidos, ai dos vencidos, ou seja, ai daqueles que se deixam vencer.
A vida é uma epopeia de crescimento constante. E entender como superar as dores e os nossos sofrimentos só nos é possível quando alcançamos o estandarte da consciência espiritual profunda. Mas esta consciência espiritual profunda também só nos é possível compreender se nós conseguimos realizar algo dentro de nós. Divagar de forma filosófica, de forma teórica, pode levar a inteligência a grandes ideias, mas não transforma o indivíduo. Foi por isso que Allan Kardec, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, pergunta do meio mais prático. E depois que entendemos que este meio prático é o autoconhecimento, de maneira reflexiva nós vamos entender uma pergunta anterior que Allan Kardec faz aos Espíritos. A pergunta de número 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque indicam progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem de seu próximo, sem segundas intenções. A mais merecedora das virtudes nasce da mais desinteressada caridade. Aqui os Espíritos oferecem-nos dois parâmetros fundamentais. Eles dizem da resistência e o outro da sublimidade. Poderíamos traduzir em termos compreensíveis também, além desses, que o primeiro é aquele do domar as nossas más inclinações, e o segundo é a sublimidade da virtude. O que fez com que Viktor Frankl e outros não deixassem a vida no corpo e permanecessem esperançosos foi o primeiro, porque tinha a ver com o instinto de sobrevivência. Acreditar, esperar que alguma coisa melhor aconteça, é da fé humana. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo também diz da fé divina. Então, manter-me firme e não buscar a morte diante de todos os problemas é um ato de virtude. Porém, o que dizer daqueles que se mantêm firmes e buscam a morte em nome de Jesus, ou seja, não fugiram dela, melhor dizendo, não é que buscaram, mas não fugiram dela, é a sublimidade. Então, o heroísmo dos que passaram pela Segunda Guerra Mundial, os judeus, é esse heroísmo da resistência, desta primeira fase. Mas o heroísmo dos cristãos no Coliseu é o heroísmo da sublimidade, da segunda fase. É quando não é o fato de estar ou não estar no corpo que importa. O que importa realmente é nós estarmos diante da nossa consciência. Porque diante da nossa consciência é onde nós realmente estamos, diante do universo. Às vezes nós nos perguntamos, como é que está a minha evolução? Eu estou evoluindo? Se fizer uma análise exterior, eu posso pensar que sim. Estou realizando muitas coisas. Estou fazendo grandiosas ações. Ou não estou fazendo nada, estou apenas na minha casa. Mas este não é o ponto. O ponto é onde nós estamos diante
de nossa consciência, o verdadeiro termômetro das nossas virtudes. Então nós distanciamos durante muito tempo da prática das virtudes, porque seduzidos que estávamos um tanto mais, estamos diminuindo hoje um tanto mais, nós acreditávamos que tudo quanto fosse belo, prazeroso para nós, deveria vir no apego das nossas paixões, no usufruir de nosso ego. E depois que o sofrimento nos tocou profundamente e fomos até o fundo do poço, como na mensagem encenada agora há pouco, é que fomos nos dando conta do que não tínhamos dentro de nós. Não tínhamos produzido nada, ou quase nada. Então resolvemos sair do poço, encontrar a verdadeira fonte da vida, e nessa fonte nos transformarmos em pessoas singelamente felizes, sem aparências exteriores, sem apresentações para os outros, mas como expressões da própria felicidade. E isso é o que o Espírito Lázaro fala do dever. É o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior do espírito. Nós só estamos hoje buscando as questões espirituais da vida porque nós, de certa forma, nos encontramos com este dever para conosco mesmo em primeira instância, este dever de evoluir, de conduzir-nos segundo a vontade de Deus, amando ao próximo como dever consequência do amor a nós mesmos. Então, quando os Espíritos respondem, há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, mas a sublimidade da virtude é aquela da mais desinteressada caridade. Os Espíritos estão nos fazendo um convite para que nós possamos elevar o nosso nível de relação e começarmos a entender a beleza, a nobreza da nossa relação com o Criador. Nós fomos acostumados a viver em relações, mas relações externas. Na visão de Carl Gustav Jung, o extrovertido e o introvertido. Nós fomos muito mais treinados, induzidos para o extrovertido. E esse extrovertido é interessante se analisar por quê. Todos os nossos sentidos estão para fora. Nós enxergamos o que está lá fora. Nós pegamos o que está lá fora. Ouvimos o que está lá fora. A realidade parece-nos o que está lá fora. Porém, nós não sentimos lá fora. Sentimos aqui dentro. Pensamos aqui dentro. O que nós produzimos realmente está aqui dentro. E o que nós recebemos está de fora para dentro. É por isso que nós vamos compreender com mais propriedade a tríade que a nossa querida e benfeitora Dália nos trouxe e que tem usado várias vezes nos livros do Projeto Espiritizar pelo nosso Alírio de Cerqueira. Deus, leis divinas, Espírito imortal. Entrega, ação. Entrega e ação, um coração que pulsa. A todo momento, nós, espíritos imortais, estamos manifestando isso. Quer queiramos ou não, nós estamos manifestando entrega e ação. Entrega e ação. E vejamos na obra Cântico das Virtudes. A virtude está sempre, naquele momento, convidando-nos à ação, ela sendo a entrega. A virtude ânima, e ela coloca o nosso vício como ânimos, o masculino, ânima, o feminino. Porque a entrega,
Mas para poder alcançarmos a entrega a Deus, as leis divinas, é preciso agir naquilo que somente nós podemos agir e no que é possível agir, no Espírito imortal. Porque ninguém poderá agir em Deus, nem poderemos modificar as leis, mas nós podemos agir numa obra de Deus no universo, o Espírito imortal. Nesse ponto, duas fases. O que é que nós já estamos conseguindo, entre aspas, no caso, resistir, ou seja, domar as nossas más inclinações, aprender, e o que nós já estamos conseguindo sublimar. Porque a criatura humana não é um compêndio de vícios apenas, muitas vezes olhando pela ótica da crítica, ou ele está exaltado nas virtudes excelsas. Isso é patrimônio dos anjos. A criatura humana, ela é este bailado entre as virtudes que acolhem os vícios e os vícios que vão sendo transmutados pelo exercício das virtudes. Estamos em movimento constante, independente de nossas decisões, de estar ou não trabalhando o coração. Só pelo fato de sermos existência, na existência, nós temos uma relação ininterrupta com as leis divinas. E entre as leis divinas há uma que nos compele a prosseguir, é a lei do progresso. Então o homem que acredita estar parado, não está parado. Ele está sendo compelido a progredir, mas ainda não está no movimento da ação nem da entrega. Ele está no movimento da estagnação. Mas será compelido sim pelas leis amorosas da vida. Para compreender o que é a virtude, nós fomos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo a mensagem com este nome, com o Espírito François Nicolas Madeleine, arcebispo de Paris. Desencarnou em 1863, 1862 e 1863 ele traz essa mensagem que depois é anexada por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. E vejamos a profundidade do que ele nos traz. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Então nós aqui temos uma reflexão significativa. O homem de bem, o homem virtuoso, seriam a mesma coisa? O homem de bem, o homem virtuoso, a mulher de bem, a mulher virtuosa. Aquele que pratica em conjunto as qualidades do homem de bem é classificado como homem virtuoso. Porque é aquele que, entendendo como se movimenta o processo das leis na consciência, se submete à lei de justiça, de amor e de caridade, na humildade, na benevolência, nas virtudes. Esta capacidade de se submeter a essas leis amorosas do universo é que nos dá a chamada consciência virtuosa, porque nós fomos criados a dividir as virtudes. Aquela pessoa é boa, mas eu conheço uma outra pessoa que ela é caridosa. Aquela outra pessoa é humilde. Aquela outra pessoa é humilde, mas ela não é muito caridosa, ela é humilde. Mas a humildade não está dividida com a caridade, nem a caridade está dividida com a generosidade. É uma virtude apenas, mas que ela se manifesta como uma orquestra, que é uma orquestra de uma canção só, uma música só, mas ela em determinado momento vai para a nota Lá, nota Mi, nota Ré, nota Dó. Então, a criatura que, trabalhando dentro de si mesma as virtudes,
vai obviamente começar a ter destreza, capacidade, habilidade para aplicar o estado da virtude na humildade, o estado da virtude na caridade, porque não é a caridade, o ato, mas é o ser que sublima, melhora e ilumina o fazer. Este estado de conjunto é o estado virtuoso na alma. E o Espírito Honório vai esclarecer no livro Dias Felizes. A virtude na alma é sempre energia atuante e singela na expressão da modéstia que lhe caracteriza como polaridade sublime e consoladora. Não podendo existir uma expressão fragmentada da virtude no ser, mesmo quando não desenvolvida, é uma energia una com a presença de Deus. O próprio fato de nós estarmos exercitando as nossas virtudes, nós estamos exercitando a nossa relação com Deus. Nós praticamos as virtudes conosco e ao outro, mas a relação é com Deus. A semelhança de uma mãe que coloca o filho no colo, essa relação é da mãe com o filho. Para o filho poder se amamentar, o filho está se amamentando na mãe, mas o que existe ali é uma relação de mãe e filho. Muito bem, nós estamos nos alimentando quando praticamos o bem a nós e ao próximo, porque isso alimenta, mas isso não é uma relação com o próximo em primeiro plano. A virtude é uma relação com Deus. Quanto mais nós praticamos as virtudes, mais nós estamos ficando íntimos com Deus. São duas forças da alma: intimidade e proximidade. A prática das virtudes nos traz proximidade com o outro, mas intimidade é com Deus. Nós ficamos cada vez mais íntimos com Deus, porque em desenvolvendo e praticando as virtudes, nós vamos começar a sentir o outro, ver o outro, perceber o outro, nos perceber face a face, como a epístola do apóstolo Paulo de Tarso. A verdade face a face. E quem de nós não quer enxergar as coisas como as coisas são? Quem proporciona esse óculos são as virtudes. Ou melhor, este olhar sem óculos são as virtudes. Porque são elas que vão nos aproximando do amor que Deus tem a todas as suas criações. Então, quando nós fazemos o bem sem ninguém saber, há uma intimidade com Deus muito profunda nesse momento. Porque este bem que nós estamos realizando, sem o outro dizer, sem ninguém falar, e muito menos aplausos, nós ganhamos conosco mesmo a chamada paz na consciência. Então aqui é que demonstra essa energia una com o Criador. E essa paz nos desarma. E aqui a Dália coloca: vem, meu amado, tuas mãos já não precisam segurar quaisquer armas do sofrimento voluntário, pois eu te ofereço o cultivo de nossa lavoura e as brisas de nosso pomar. Enquanto vestires essa armadura da negação e permaneceres na guerra, em tortura vã de combater as soberanas leis do Criador, não poderei me aproximar de teu coração. Tua irmã, paz. Nós, de certa forma, combatemos as leis de Deus na nossa consciência. Combatemos as leis de Deus em nossos comportamentos. Buscamos, tentamos, mas este é um comportamento muito típico que gera a dor e o sofrimento. Por quê?
Porque a postura do armado. As criaturas estão armadas umas com as outras muitas vezes. A pessoa já chega perguntando para a outra o que ela quer por trás disso. A gente conversa com o indivíduo, estamos falando normal. O indivíduo já está pensando 1000 coisas, o que ele quer de mim. E a mente desconfiada, desconectada com o equilíbrio da existência, fica maquinando. E quantas vezes nós, muitas vezes, em experiências de debate com aqueles que convivem conosco, no calor das emoções, não estamos muitas vezes na hora do debate, a pessoa fala, a gente não ouve, a gente só conta os segundos para ela parar, porque depois que ela parar, aí ela vai ouvir os meus argumentos, vai ouvir a minha força, a minha inteligência, agora eu derroto essa criatura. É a postura do armado, da armada, que coloca-se como se fosse o último dos moicanos em defesa dos próprios interesses, quando a caridade, na verdade, é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. O que o outro está dizendo vale a pena ouvir. Se for interessante, não foram as leis universais que trouxeram essas colocações para mim? Deus não tem 1000 formas de me fazer crescer? Não é talvez pela palavra de alguém que eu chamo esse alguém de o alguém problema na minha vida, ou a fala aborrecimento, mas talvez não seja ali que exista muita coisa. Se nós tivermos esta postura do desarmar-nos, não ficaremos sem a lição necessária e aproveitaremos naquele momento para o desenvolvimento das nossas virtudes. E continua o espírito François Nicolas. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. Como é possível a criatura buscar, em meio às virtudes, a vaidade? Esse orgulho disfarçado, que leva-nos milhares de vezes a ficar preso nos louros de fora, quando que a doutrina espírita está nos pedindo realmente um encontro conosco mesmo para dentro. Isso faz com que realmente exista uma falta de modéstia muito grande, porque nós, até em questão com as relações com o mundo espiritual, muitas vezes fazemos que estamos trabalhando a serviço dos bons espíritos, mas nós muitas vezes estamos exigindo sem nos perceber. Então, o grande convite é estarmos meditando em nosso espírito de exigência e diminuindo o quanto possível. Aqui Honório continua: a virtude não busca se evidenciar diante de nenhuma situação para ter a supremacia da influência, mas ao contrário, sempre se mostra compartilhando sua presença em clima de respeito às conquistas alheias, jamais trombeteando valores e aspectos particulares com o fito de adquirir a admiração alheia, que nunca preenche um coração quando chega pelas vias da idolatria ou bajulação. Um espírito amigo do Projeto Espiritizar uma vez nos disse: a criatura é um presente que Deus ofereceu ao universo, e cada criatura à tua frente é uma manifestação única daquela vontade única de Deus na existência. Admire a criatura humana. Isso é inesquecível. Nós
De certa forma, estamos passando pela fase do choque, da ilusão de indulto, da triagem, da insensibilidade, da morte dos sentimentos. Estamos convivendo uns com os outros e estamos criando o campo de concentração invisível. Não estamos nos dando conta o quanto é belo conviver com alguém à nossa frente. O que essa pessoa vai manifestar na nossa frente é único. E a chance de conviver com essa pessoa nessa encarnação também é uma manifestação única deste momento. Haverão outros momentos, mas este momento é único. Então nós estamos vivendo, de certa forma, passando pelas ruas, ou na relação um com o outro, o que Viktor Frankl chama de apatia. Por quê? Nestes momentos em que as luzes nos acenam com tanta claridade, nós nos enrijecemos e fazemos a triagem com as criaturas. Ou seja, a criatura chega com as suas características, com a sua peculiaridade do seu caráter, e nós fazemos uma triagem psicológica: serve ou não serve para mim? É bom ou é mal? Tem valor ou não tem valor? Então a poética das virtudes volta para cantar para todos nós, para que saibamos que nas relações da nova humanidade, da terra de regeneração, as criaturas se valorizam imensamente, porque enxergam no outro uma manifestação única daquele momento único que Deus fez aquela criatura. E isso volta a nos fazer refletir que as virtudes, antes de tudo, é uma relação de intimidade de nós para com Deus. E aqui no cântico, nossa Dália nos ajuda a entender isso. Se de alguma forma quiseres me erguer, se de alguma forma tentares me levar além das criaturas irmãs de minha existência, eu te suplico, irmã vaidade, erga-me somente de braços abertos, pregada na cruz. Não há outra forma além do sacrifício pessoal e da renúncia consciente e amorosa para que eu possa me sentir plenamente realizada. Tua irmã, humildade. A única maneira de nós realmente nos erguermos é nós fazermos uma visão para além do infinito, ou seja, na eterna presença de Deus. Então, diante de qualquer circunstância, lancemos o nosso olhar ao infinito. O que é isso diante do infinito? E nós vamos começar a ter um cálculo emocional mais fidedigno. Por exemplo, o que significa ler 108 livros diante do infinito? O que significa ter feito 3.890 sopas diante do infinito? O que significa ter construído 800 casas para a periferia diante do infinito? Mas agora vamos mudar a ótica com base nas virtudes. O que significa eu te amo para o seu filho diante do infinito? O que significa os braços abertos e dizer ao outro, você me perdoa diante do infinito? Daqui 10 milhões de anos, este perdoa vale? Vale. Daqui 5 bilhões de anos, este você me perdoa, vale? Vale. Este é o cálculo vertical da vida. É análise para cima.
Porque tudo o que eterniza dentro de nós é o que importa. O que nós vamos fazendo e que depois, diante do infinito, some, este não é o principal. O principal é o que nós nos tornamos infinitamente com aquilo que nós fazemos. Isso é o que importa. Por isso, as virtudes é uma relação de intimidade com a eternidade de Deus em nós. A eternidade de Deus em nós é o que conta. Porque quando nós abraçamos o irmão, seja nossa família, ou seja o irmão que está caído no chão, imaginemos, este irmão caído no chão, na droga, no alcoolismo, no abandono, na raiva, na violência, na ilusão, na indiferença, o marido indiferente, a esposa trabilhária, o filho ingrato. Quando nós erguemos essa pessoa, acolhemos essa pessoa, à semelhança das virtudes que a Dália nos traz, e num átimo de segundo, esta pessoa olha e decide seguir rumo à luz, à sua autoiluminação, nós acabamos de abraçar um futuro governador das galáxias. Essa criatura, mais cedo ou mais tarde, vai se tornar um iluminado. E mais cedo ou mais tarde, vai governar uma Pleiade, um sistema, uma galáxia. Quando nós decidimos agir no infinito do momento, o que nós fazemos é infinito em todos os momentos. Então é isso que nossa visão de humildade nos pede. Gestos simples, porém concentrados de amor, de felicidade. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno Curadário e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. A intimidade da virtude é uma relação nossa com Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse, completo e inteiro esquecimento de si mesmos. Não faz uma questão horizontal, quantas coisas eu já fiz, mas faz uma questão moral interior, o que é que eu me tornei com o que eu fiz. Então muda completamente. Não é quantas coisas eu já realizei, o que é que eu me tornei com isso que eu me realizei. E aí por isso, conhecido de Deus, Honório coloca: se porventura o solo se sentisse privilegiado por causa da luz do sol e não trabalhasse para contribuir com a enxada, jamais teríamos a semente germinando. Se o roseiral se envaidecesse por conta do perfume que exala, em pouco tempo as rosas disputariam entre si a supremacia e pelos espinhos de cada flor todo o trabalho estaria ameaçado, pois em pouco tempo uma rosa dilaceraria a outra no mesmo jardim. Ele dá aqui, obviamente, essa metáfora para nós, para que pudéssemos refletir. É verdade. Se nós que somos hoje aqui, cada um uma manifestação única da bondade e da vontade de Deus, entendermos que não existe, em essência, possibilidade de disputarmos, nós só disputamos uns com os outros, porque nós estamos ainda, em certa forma, em consciência de sono. Quando estamos no desenvolvimento das virtudes, as disputas diluem completamente. Por quê? Porque como é que eu vou ser capaz de disputar com uma obra de Deus? Eu preciso ser maior que Deus, para que eu dispute com uma obra de Deus. Ou seja, nada do que eu faça com o outro vai impedir o outro de avançar. E nada do que o outro me faça vai me impedir de avançar. Então, em essência, não há disputa na lei de harmonia e de cooperação.
O que há é estagnação da percepção dos valores de cada espírito imortal. Nós estagnamos, nós não entendemos o que significa o ser que convive conosco. Então a gente disputa com ele, porque mais cedo ou mais tarde, esta criatura que convive conosco está fadada à grande luz. E como está fadada à grande luz, não há disputa, porque se houvesse disputa, é como se não houvesse espaço no infinito. Se houvesse disputa real, então Deus fez o universo para alguns, e aí quem conseguir chegar lá fica, quem não conseguir derruba o outro. Imagine, não existe isso. O que existe é consciência de sono nessa postura. Nós somos convidados a fazer um movimento não de disputa, mas de profunda cooperação. Quando observarmos no outro que ele está no movimento egocêntrico, egotista, pensemos nós. Ele conhece em essência as virtudes, não estão desenvolvidas, mas em essência lá está. Se de alguma forma eu percebo que ele não percebe, o que ela não percebe, e vou ao encontro virtuosamente com aquela pessoa, o que está dentro dela, que é virtude, vai reverberar, porque é por lei de afinidade. Então a virtude naquela criatura aparecerá mais cedo ou mais tarde, porque ela vai conhecer em mim o que existe dentro dela, já que ela é uma semente divina. Caso decida seguir sem rumo, sem amor, sem parada construtiva, sem a luz da consolidada família dos sentimentos nobres em ti, tu permanecerás errante e errando em tuas escolhas. Volta e mora no oásis de nosso amor. O deserto logo estará gélido ao cair da noite, mas eu estarei com a chama da minha presença na pequena fogueira, aguardando a tua escolha, aguardando que fiques ainda hoje e para todo sempre, tua irmã autonomia. Um dos indícios que mais prova para o indivíduo que ele está desenvolvendo as virtudes é a autonomia. A autonomia é quando nós nos sentimos capazes de cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Nós já estamos no patamar de decidir pelos nossos rumos. A autonomia, ela faz com que nós nos responsabilizemos pelas nossas decisões. E se responsabilizar pelas decisões é profundamente virtuoso. E para terminar, em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse fato, simples fato, todo o mérito real que possa ter. Entretanto, o que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Então, até mesmo o fato de estarmos exercitando a virtude, se isso for motivo de nós nos exaltarmos diante do outro, nós estamos negando a principal característica da virtude, que é a nossa intimidade com Deus. Ou seja, o outro ficou mais importante para o desenvolvimento das virtudes, mostrar ao outro, do que simplesmente me realizar com aquilo que eu faço, colocando a presença de Deus na minha consciência. São mecanismos muito sutis do ego, mas às vezes a gente faz. Por quê? É quando nós fazemos o bem, aparentemente o bem sem interesse, mas por trás nós ficamos esperando o chamado agradeça. Obrigado, por favor, me diga obrigado, pelo menos obrigado. Esse me diga pelo menos obrigado, nem olhou para os meus olhos, passou e nem me viu. Depois de tudo que eu fiz para ele, interessante. E tudo que você fez para ele, fazendo para você mesmo, não foi o mais importante? Então vejamos que aqui, até nisso,
o Espírito François nos dá uma noção muito peculiar, que não se trata de uma virtude para se mostrar aos outros como forma de conquistar elogios, mas de se tornar feliz. A virtude e a prática das virtudes foi feita para sermos felizes. Produzamos em nós aquilo que o esforço virtuoso já consegue nos oferecer, e encontraremos ensejo de realizar a exposição de nossas virtudes, não com as palavras bulhentas, mas com a conduta operosa e discreta, para que, de fato, os que convivam conosco percebam que Deus opera em silêncio a grandeza de sua obra no coração dos homens. Para encerrar, gostaríamos de falar do momento silencioso, talvez um dos mais belos momentos silenciosos do livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, O Espírito Irmão X. Todos tiveram o seu destaque à época da vinda de Jesus e depois da sua partida. Pedro foi elegido como o líder, Paulo, o vaso escolhido, Tiago, o homem da organização da igreja, João, discípulo amado. Mas ela, a mãe, preferiu se recolher no anonimato do lar. E depois que Jesus partiu, Maria de Nazaré foi para a casa de alguns parentes, que amorosamente acolheram-na. Chegando lá, ela ficou sabendo das disputas que começavam a acontecer dentro do núcleo que seu filho havia convivido tantas vezes com eles. João foi para Éfeso um tempo depois, e como ele nunca havia esquecido o convite do mestre na cruz, mulher, eis o teu filho, filho, eis tua mãe, ele então convidou a doce Maria, mãe de todos nós, para morar com ele em Éfeso. Até hoje é conhecida a casinha em que Maria viveu. Lá, ela ficava com uma saudade do filho amado. Aquela presença virtuosa de Jesus fazia com que Maria lembrava do lago de Genezaré, das noites estreladas em Cafarnaum, das fogueiras incontáveis, das parábolas lindíssimas, das curas amorosas de Jesus nos sofredores. Maria encontrava naquele momento um apelo de mãe aos céus e perguntava: meu filho, o que fizeram de ti? Mas tantas foram as criaturas que começaram a aparecer na porta de Maria, que não tardou Maria a criar um núcleo amoroso para contar o que ela tinha vivido com Jesus. Um espírito anjo daquela envergadura em nenhum momento demonstrou a retórica dos oradores, a força dos trovões, das palavras. Não. Ela preferiu colocar com cada um como se estivesse tecendo a túnica que ela fazia ao filho, um tecido tão fino que não havia costura por fora. Ela era uma exímia costureira. Enquanto chegavam uns e outros, Maria se permitia falar do seu filho que havia sofrido na cruz. Uns chegavam com dores, outros chegavam com apelos, outros chegavam com reclamações. E Maria tinha sempre a mesma frase: tudo passa. A única coisa que não passa, meus filhos, é a glória de Deus e a vida eterna. Mas aquela noite em especial, ela chorou de saudade de Jesus e disse: meu filho. E velhinha foi se recolher ao leito. Bate à porta um homem, um mendigo.
Ela olha, ele olha, e depois de breves palavras, o mendigo se revela, mostra as chagas como marca, e ela abraçando disse: meu filho, deita, mãe, eu vim te buscar. Maria então se desdobra, e nesse momento em que ela, desencarnando, começa a tomar lucidez espiritual do seu estado, olha para os lados e são centenas de anjos para recebê-la. Num átimo de pensamento, ela se transporta ao Gólgota, vê a velha Jerusalém, o local do martírio do filho, passa por Belém e fica sabendo, obviamente, ela recorda dos cristãos no Coliseu, passava já do ano 70 e pouco da era cristã. Os cristãos estavam sendo mortos em nome do filho dela, em nome daquele amor não amado. E num átimo de segundo o pensamento desdobra e ela vê o grande circo romano, um estádio gigantesco, pessoas gritando de todas as classes, e ela resolve adentrar e vai para dentro dos calabouços, os mais fétidos, os mais escuros. E chegando naquele momento, ela vê as crianças esquálidas, os velhos maltratados, e como se todos estivessem num momento de grande silêncio como agora, onde muitos haviam partido, muitos ficaram, onde muitos resolveram ouvir as últimas palavras dos pregadores da catacumba e outros não. Nesse momento, ela encontra uma moça que, chorando, lembrava dos salmos e das passagens de Jesus. Então ela se aproxima da moça, afetuosamente abraça e diz: canta, minha filha, canta, porque se o martírio dos cristãos será lembrado no dia de hoje, esquecido por esses homens que passam, mas lembrado por Deus, canta, porque para entrar no reino de Deus, minha filha, as vozes do coração são o melhor sinal de verdadeira fé. Então ela ergue os olhos, olha para o lado, os portões vão se abrir, os cristãos ficam em pé, e magnetizados pela voz da melodiosa moça, todos entram, entram. Minha vida não é minha, é do céu que me abençoa, é da luz que me ilumina. Minha vida não é minha, vem da força do amor que se entrega aos teus braços, meu bondoso Salvador. Seguirei teus brandos passos.
Esse canto não é de um, não é de outro. Esse canto nos pertence. Esse canto é uma herança, é uma lembrança. Esse canto nos convence. Esse canto brota do sol, da força do céu, da luz que cintila. Esse canto vem do fundo dos que deram a própria vida. Esse canto é oração, é singela canção. Esse canto é Jesus. Esse canto é a luz que nos dá a certeza da vitória do amor sobre todas as coisas. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.